aqui estão felizes na presença do Senhor? Estar feliz na presença de Deus vai muito além do seu momento, do seu momento hoje, agora. Às vezes você pode estar triste por alguma situação, por alguma circunstância, porque às vezes quando nós perguntamos quantos estão felizes no Senhor, às vezes a pessoa fica meio com receio de falar, poxa, eu estou tão triste por essa e essa situação. Mas a alegria do Senhor, ela vai muito além do que nós estamos vivendo agora, do nosso presente, do nosso hoje. É algo dentro de nós, é algo que é um estilo de vida do cristão, daquele que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele vai muito além dessa alegria momentânea que o mundo oferece. Amém? E hoje eu quero falar aqui, todos estão com o boletim, sobre o dom supremo. O que é o dom supremo? Quando a Bíblia fala do dom supremo, ela está falando do quê? Do amor. Você pode repetir comigo? O amor. O amor é o dom supremo. E nós temos falado muito desses dias, e vamos falar durante esse ano, sobre avivamento. E no seu boletim aí, na introdução, você pode ler que eu escrevi aí assim: avivamento vai muito além de manifestações corporais, gritos, pulos e agitações. É um estado de vida, presença do Espírito Santo. Avivamento pode ser um povo prostrado e ajoelhado diante do Senhor, arrependimento de pecados, confissão do mesmo, ser transformado pelo poder de Deus, manifestando o céu na terra, ou seja, manifestando o reino de Deus na terra. Tudo isso pode também fazer parte do avivamento. Pulos, gritos, alegrias, manifestações corporais, claro que isso pode fazer, mas o avivamento vai muito além disso, porque o avivamento ele começa dentro de cada um de nós. E nós temos falado, o pastor João tem ministrado sobre isso, de uma transformação no caráter. Então o avivamento ele começa com uma transformação no nosso caráter. E a pastora Cláudia aqui ministrou no domingo passado, falando sobre a transformação que houve na vida daquela mulher samaritana, de quando Jesus se apresentou a ela, de quando ela teve um encontro com Jesus, de como aquela mulher foi transformada no seu interior, de como aquela presença de Jesus na vida daquela mulher, falando a verdade para ela, trouxe uma libertação e ao mesmo tempo fez daquela mulher uma missionária. Então o avivamento ele começa dentro de nós. E um dos pontos primordiais do avivamento e na vida cristã é o amor. É o amor. E a Bíblia fala de 4 tipos de amor. Interessante, irmãos. Cada pregador, cada pessoa que ministra a palavra de Deus, cada evangelista, cada mestre, tem uma maneira de preparar a palavra. Não existe algo específico, algo que deve ser daquele jeito, ponto A, B ou C. Cada um tem uma maneira. E interessante que, às vezes, nem sempre, mas às vezes Deus ministra palavras no meu coração, me dá palavras, enquanto eu dirijo o carro, enquanto eu estou tomando banho, enquanto eu estou conversando às vezes com alguma pessoa, e às vezes até em momentos de ira. Deus já me deu muitas palavras, porque Deus começa a ministrar e falar comigo, e aquilo começa a abrir o meu entendimento, o meu coração, o meu espírito. Interessante que num dia desses aí, há mais ou menos um mês e meio, nós tínhamos feito algo aqui na igreja, não quero citar o que. Nós tínhamos programado algo e não deu certo, não foi aquilo que não deu certo. Está vendo? É a minha concepção e eu vou chegar nisso. Não aconteceu da maneira que nós achávamos que deveria acontecer. Nós não, eu. E aí eu entrei no meu carro, estava indo embora para casa, e aí comecei, né? Poxa, vou falar da maneira que foi que realmente aconteceu. Falei, por que isso aconteceu assim? Por que não foi de outra maneira? Por que os irmãos não se empenharam mais? Por que os irmãos não fizeram isso? Por que eu? Sabe aquela coisa de começar? E aí o Espírito Santo, naquela delicadeza toda que é peculiar do Espírito Santo de Deus, Deus falou assim comigo: você me perguntou se eu estou satisfeito com essa situação? Você me perguntou antes de fazer
se era dessa maneira que eu queria que fosse feito. Você me perguntou se essa situação me alegrou ou me entristeceu. Sabe aquele momento assim que você fala, o que? Deu vontade de mudar de assunto, né? Falar assim, peraí, vamos falar de outra coisa, você ouviu quanto ficou o jogo hoje? Sabe, deu vontade de sumir daquela situação, esconder aquela situação. Porque eu me senti tão envergonhado naquele momento, porque Deus falou claramente no meu coração. Sabe por que você está com esse sentimento? Porque te falta amor. Sabe por que você está questionando esse ou aquele irmão? Porque te falta amor. Sabe, irmãos, aquela vontade de sair correndo, largar o carro sozinho ali naquele momento, de vergonha, de falar assim, poxa, esse sou eu. E muitas vezes nós temos agido assim uns com os outros, no nosso dia a dia, com a falta de amor. E o amor que eu quero falar aqui nessa manhã é do amor ágape, o amor de Deus. Porque a Bíblia fala de 4 tipos de amor. Se você olhar aí no seu boletim, eu coloquei aí os 4 tipos de amor. Eu quero até ler aqui com os irmãos. Você pode pegar o seu boletim aí. A Bíblia fala, a ordem aqui não quer dizer que é nessa ordem aqui, nem de importância, nem que é citado na Bíblia. Mas eu coloquei nessa ordem aqui. A Bíblia fala do amor eros, que é do grego. Daí vem a palavra erótico. Esse amor é o amor sexual. É o amor do marido e mulher. É o amor da relação sexual. Por isso não é errado. Eu já vi pessoas falando que é errado falar assim, eu vou fazer amor com a minha esposa. Não, eu vou fazer sexo. Mas esse amor eros, ele é identificado na palavra de Deus como amor sexual. Ele é citado em Cantares. Você já leu o livro Cântico dos Cânticos? Já leu, irmão? Ele é citado ali nas poesias. É esse amor erótico. Há outro tipo de amor na Bíblia, que é o amor philos, que também vem do grego. O amor de amizade, o amor que vive a alegria de se comunicar com o outro. Esse amor é exemplificado na Bíblia através de Davi e Jonatas. Vocês conhecem a história de Davi e Jonatas? Como eles eram amigos, como a alma deles era apegada uma à outra. Esse é o amor philos, o amor de amizade. Esse amor ele é construído. Esse amor ele não nasce assim do dia para a noite, é através do relacionamento. Há outro tipo de amor na Bíblia, que é o amor storge. Esse amor é o amor conjugal, o amor de marido e mulher, que também é através do relacionamento, do conhecimento. É o amor de pai para filho, de filho para pai. Esse amor é o amor do lar, é o amor familiar. Amém, irmãos? Amém. E há um outro tipo de amor citado na Bíblia, que é o amor ágape. Esse amor é o amor divino, é o amor incondicional, é o amor de Deus por cada um de nós. Esse amor, irmãos, vai muito além de qualquer um desses outros sentimentos aqui. Porque todos esses tipos de amor são construídos através do relacionamento. Os irmãos estão me entendendo? Sim. Esse amor ágape não. Esse amor ágape é uma decisão. Esse amor ágape não é um sentimento. Já viu quando você chega na igreja e às vezes você nem conhece uma pessoa e a pessoa chega em você e fala assim, irmão, eu te amo. Eu amo a sua família, estou orando por você. Você já ouviu isso? Você já disse isso? Esse amor é um amor ágape. Como pode uma pessoa amar sem nem me conhecer? É porque esse amor não tem condições. Esse amor é o que Jesus Cristo derramou na cruz por nós. Esse amor é incondicional. Eu não espero nada em troca. Eu não preciso de receber algo, de ter algo da outra pessoa. Aquela pessoa não precisa me tratar bem para que eu a ame. Eu simplesmente a amo porque Jesus Cristo me amou. E Ele disse, amai-nos aos outros como eu te amo. Esse é o amor ágape, que ele vai além e é muito diferente de todos esses tipos e sentimentos de amor que a Bíblia cita. E esse amor, irmãos, é que transforma vidas. Esse amor, a Bíblia diz que ele cobre multidões de pecados. Porque esse amor, irmãos, quando você olha para a pessoa, se ela é muito diferente de você,
se ela não tem nada a ver com o seu nível social, com o seu nível de amizade, você a ama mesmo assim. Porque não vem de você esse amor. Esse amor não é algo que nasceu em você. Esse amor é de Deus dentro de você. Esse amor não é algo que você precisa sentir. Eu estou sentindo. Se eu não sentir, como eu vou amar? Como eu vou amar o Tiago se eu nem me relaciono com o Tiago? A Letícia ama o Tiago. Esse é um outro tipo de amor. Por causa do relacionamento, porque eles se conheceram. Agora, eu amo o Tiago porque eu decidi amar, porque Cristo me amou primeiro. E quando nós falamos em avivamento, igreja, não pode haver um avivamento no nosso meio se não existir esse amor ágape. Sabe por quê? Porque vai chegar todo tipo de pessoa aqui dentro da igreja. Vão chegar pessoas de todo jeito, em todo tipo de situação. Pessoas que foram criadas de várias maneiras, que vieram de várias culturas diferentes da sua. Você já andou com algum irmão que é muito diferente de você? Eu andei muito tempo com um irmão, por um ano, que é muito diferente de mim, que é o Leomar. Tem outra cultura. O Leomar é do sul do país, eu sou do centro-oeste do país, e a gente sabe a diferença que tem, não só na aparência, mas também no linguajar, na comida. Influências que vieram de anos e anos e anos. Isso não pode impedir e não me impediu que eu amasse o Leomar e que o Leomar me amasse. E nós convivemos assim todos os dias com pessoas totalmente diferentes de nós. Com pessoas que são o oposto de nós. Irmãos, mas quando nós exercemos, quando nós decidimos amar as pessoas com esse amor, com o amor de Cristo, com o amor ágape, o amor incondicional, vai muito além do que nós imaginamos. A palavra de Deus diz, eu até anotei aqui para não esquecer, para você depois ler na sua casa, a referência é Efésios 3,19, que o amor de Deus, ele excede todo o nosso entendimento. Ele vai muito além daquilo que nós conseguimos compreender, daquilo que nós conseguimos imaginar. Porque muitas vezes nós relacionamos o amor com o tipo de relacionamento que nós temos com aquela pessoa. Se eu me dou muito bem com ela, então eu amo. Eu consigo amar aquela pessoa. Porque eu consigo digerir aquela pessoa. E a palavra de Deus diz que nós devemos amar, suportar uns aos outros. A palavra é forte, suportar. Ser suporte uns dos outros. Independente se o irmãozinho te agrada ou não. Infelizmente, irmãos, como nós vemos isso dentro da própria igreja do Senhor Jesus? Ontem eu estava até comentando com o Leomar, com o Rogério, e o Marco Túlio, sobre isso. Às vezes a gente tem que ficar cheio de dedo para poder falar com as pessoas. Pessoas do nosso convívio, irmãos da igreja. Como deveria ser tão fácil, deveria ter um relacionamento tão transparente, da gente poder falar as coisas uns para os outros. Claro, em amor, em respeito. E às vezes o amor tem que ser duro. Às vezes o amor tem que ser duro. Às vezes o amor você tem que passar a mão na cabeça. As várias formas de amar. A maneira que eu uso às vezes para tratar com uma pessoa, não quer dizer que eu a ame mais ou que eu a ame menos. Mas a minha maneira assim, de amar e lidar com as pessoas, isso diz. Se eu realmente deixo esse amor ágape fluir na minha vida, ou eu apenas faço uma maquiagem. Porque, irmãos, vou falar algo aqui agora. Você pode até não gostar, mas é verdade. Se tem uma coisa que nós, crentes, sabemos fazer muito bem, é maquiar esses sentimentos. Sabe, na igreja, aquela coisa, irmãozinho querido, amado da minha alma, querido, amadinho, mas por trás, um espírito de fuxico, de fofoca, de mentira, de engano. Tem ou não tem? Eu estou falando algo fora do contexto? Anormal? Todo mundo da lua? Não, irmãos, é isso. Infelizmente. Não que você não possa chamar o irmão de amadinho, querido, e de repente eu vou te chamar de amado, você vai falar, será? Mas, irmãos, são tipos de sentimentos que são maquiados,
E não tem como, meu querido. A máscara uma hora cai. Se não existir realmente esse amor ágape no seu coração, a máscara vai cair. Mais cedo ou mais tarde, irmãos, vai aparecer. Porque isso não dá para maquiar. Isso não dá para esconder. É algo espontâneo. Não é algo que eu programo. Vou programar aqui hoje para você assim, não. É algo espontâneo. É algo que flui naturalmente. E esse amor, ele transforma as vidas. Esse amor é o único jeito, a única maneira de uma pessoa realmente ser transformada. E quando eu falo de ser transformada, é nascer de novo. Essa é a única maneira de transformar o caráter das pessoas. Com esse amor, através desse amor. Que foi através desse amor que Deus teve o seu grande plano de se reconciliar com a humanidade. Através de Jesus Cristo. Derramando esse amor na cruz do Calvário. Por isso que hoje eu e você podemos nos relacionar. E nos relacionar com Deus. Por causa desse amor ágape. Não é por causa de outro sentimento. De outro tipo de amor. Porque, irmãos, há momentos que às vezes você vai orar. Não sei você, mas eu sim. Que você vai orar. E às vezes você está com um sentimento. Você está com raiva de Deus. Que Deus está longe de você. Que Deus te abandonou, que por que eu estou orando, isso não vai adiantar de nada, eu já orei tantas vezes. Mas quando há esse amor no nosso coração, esse amor ágape, vai muito além de tudo isso. Nós não buscamos um bem-estar nosso, mas buscamos o bem-estar do próximo. Quando eu oro, quantos lembram aqui de quando a Márcia subiu aqui no domingo passado? Para orar pela nação brasileira. Isso é amor ágape. Orar pela nação brasileira. Quantos aqui, irmãos, com toda a sinceridade do seu coração, toda a sinceridade, eu quero que os irmãos me respondam, porque às vezes ninguém fala, não precisa levantar sua mão, não. Eu quero que levante. Quantos aqui realmente morrem de amor e desejo de orar pelos políticos do Brasil? Ninguém levantou a mão. Estou falando aqui que às vezes você está de costas, não está vendo? Ninguém levantou a mão. Sabe por quê? Por causa de tudo que nós vemos na televisão, de tudo que nós ouvimos, da maneira que o nosso país está passando hoje e que poderia ser muito diferente, com os recursos naturais que o nosso Brasil tem, que o nosso país tem, era para estar num patamar muito diferente do que está hoje. Sim ou não? Sim. E aí, irmãos, a gente vê tanta malandragem, tanta safadeza. Está sendo gravado na internet, por favor, edite isso depois para não dar problema. Brincadeira. Tanta malandragem que a gente às vezes fala assim, poxa, tem tanta coisa para orar, não vou orar para esses caras não. Mas irmãos, é isso aqui que nós fizemos aqui no domingo passado. Interceder pelo nosso país. Amar o nosso país, amar o nosso povo. É isso que as pessoas estão precisando, irmão, de amor. Irmão, você lembra do Craig que teve aqui há uns 2 domingos atrás? Não sei porque ele não fez mais, sumiu. Eu estou até com as roupas ali que eu ganhei da Natália para poder abençoar a vida dele, ele sumiu. Mas vocês lembram dele? O pastor João apresentou? Eu estava ali na minha sala, estava no momento de oração e adorando a Deus. E aí a campainha toca. E aí era o Craig. E aí eu abri a porta. E os irmãos sabem que eu falo nada de inglês. E ele já começou a falar, né? Aí eu falei para ele, eu don't speak English. Mas foi mesmo para ele falar assim, eu falo inglês, pode falar à vontade. E ele falava, daí eu falei assim, gente, o que eu vou fazer, né? Eu vou despedir dele aqui, fechar a porta e continuar fazendo o que eu estava fazendo. Aí Deus falou para mim, você lembra? Qual foi a última? Como Deus eu estava orando e falei assim, Deus, me dá a oportunidade de manifestar o seu amor. E aí na hora Deus falou para mim, você lembra qual foi a última frase que você falou na oração? Irmãos, tem hora que Deus está com vontade de fazer assim, não estou ouvindo, não sei quem é que está falando, estou ouvindo só um zumbido, porque te confronta. Porque te faz repensar o seu cristianismo, a sua vida cristã. E isso mexe com a gente. E aí eu falei assim, amém. Chamei ele para dentro, ele entrou, e ele continuou falando.
Obrigado. E ele continuou a falar. E eu sem entender. Mas, irmãos, aquilo eu percebi que estava fazendo tão bem para ele, que ele começou a chorar. Eu falei, ué, ele está chorando de raiva porque eu não estou entendendo nada? ou algo está acontecendo. E ele começava a chorar, e eu entendia que algumas coisas ele estava falando que perdeu a família, ele estava falando que por causa da bebida, e o pastor João mesmo, eu estou citando aqui porque o pastor João falou que ele estava em tratamento, no centro de recuperação, e ele falou que a bebida acabou com a família dele, e naquele dia ele parece que tinha bebido todas as cachaças aqui dos Estados Unidos, ele estava com um cheiro muito ruim, e parecia que tinha muitos dias que ele não tomava banho também. E eu olhando para aquele homem, o Espírito Santo foi gerando uma compaixão tão grande no meu coração por aquela vida, mesmo sem entender 90%, 99% do que ele estava dizendo, mas eu sabia que ele estava precisando não de ouvir, mas de ser ouvido naquele momento. E aí Deus falou para mim, abraça ele. Eu falei, Deus, ele está tão cheirinho tão forte. Sério, irmão, estou sendo sincero. E Deus falou para mim, manifesta o meu amor através do seu. Aí não teve jeito, irmão. Eu abracei aquele homem e eu comecei a orar com ele. Ele também não estava entendendo nada do que eu estava falando. Mas eu orava e ele falava, e chorava, e me abraçava. E ali a gente ficou ali, eu acho que uns 15 minutos, né, Cláudia? E a Cláudia imaginando o que estava acontecendo, porque eu também não entendi o que estava se passando ali. Irmãos, mas fez bem para aquele homem, eu sei que fez. Fez bem para mim. Porque amor ágape é isso. Não é aquilo que faz bem para mim, mas é aquilo que faz bem para o próximo. Sabe? Porque a Bíblia diz que Jesus, quando entregou a sua vida na cruz, nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. E mesmo sendo inimigos de Deus, Deus entregou o seu Filho Jesus ali na cruz para salvar a humanidade. Estupradores, ladrões, corruptos, políticos, mentirosos. Porque às vezes quando nós falamos em pecado, a gente lembra dessas coisas, né? O estuprador, o assassino, aquele que matou não sei quantas pessoas, aquele que fez isso, fez aquilo. Irmãos, aquela mentirinha, sabe aquela mentirinha que você falou essa semana? Não estou acusando você. Aquela mentirinha é pecado. Mas foi uma mentirinha assim, pastor, não prejudicou ninguém, prejudicou sim. Prejudicou você. Porque a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Quantos aqui gostam de chamar de filho do diabo? Mas se mente, ele é o pai da mentira. Consequentemente, ele é o pai do mentiroso. Irmãos, isso é sério. Isso é sério. São coisas mínimas do nosso dia a dia, pensamentos. Irmãos, julgar um ao outro. Como nós somos rápidos para julgar? Se nós fôssemos tão rápidos para abençoar e orar pela vida das pessoas como nós somos para julgar, o mundo seria outro. Porque a gente já emite, às vezes a gente nem terminou de ouvir a frase ou a situação, a gente, é isso. É ou não é assim? Ou sou só eu? Irmãos, eu sou pastor, eu tenho que me policiar o tempo todo quando eu estou ouvindo alguém, quando eu estou aconselhando alguém, porque às vezes a pessoa está pensando. Eu já estou assim, eu já sei que está. Estou julgando. Ué, como eu sei? Eu agora leio o pensamento das pessoas, eu não tenho esse tom. Eu não tenho esse talento de saber o que a pessoa vai pensar. Como nós somos rápidos para emitir uma sentença, bater o martelo. Então há várias formas de cometermos pecado. Quando podemos auxiliar um ao outro e não fazemos. Porque a Bíblia do Senhor, a palavra de Deus diz assim, que quando no juízo, no dia do juízo, quando nós chegarmos diante do Senhor, Jesus Cristo chamar os seus, Ele vai falar, olha, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive enfermo, fosse me visitar. A palavra diz que nós vamos perguntar, Senhor, mas quando? Quando é que devíamos passar fome, temos de comer? Quando é que nós devíamos passar sede, ou doente, ou preso?
ou necessitar de qualquer uma coisa, e te servimos. O que Jesus responde? Todas as vezes que fizeste a um desses meus pequeninos, fizeste a mim. Então, quando depende de nós fazer algo uns pelos outros, e nós omitimos e não fazemos, irmão, estamos pecando. Estamos pecando. Quando deixamos de dar um abraço, um simples ouvido, uma simples palavra a um irmão, que nós sabemos que aquilo ali vai trazer conforto, que aquilo ali vai trazer paz no coração dele, e não fazemos, nós estamos pecando, irmãos. E há pessoas que se acham tão santas, dentro da igreja, irmãos, que se acham tão santas, que não se misturam com os outros. A Bíblia diz que evangelho é relacionamento. Tem pessoas que se acham tão santas, elas mesmas se intitulam. Não é porque Deus diz que ela é muito santa, não. Ela mesma se acha tão santa que não se misturam com as pessoas. Poxa, eu não misturo com qualquer tipo de pessoa. Eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, nós temos que nos misturar com qualquer tipo de pessoa. Jesus se misturava com todo tipo de pessoa. Jesus se misturava com os pecadores, com os doentes, com as prostitutas. Foi uma prostituta que lavava o pé de Jesus, com as suas lágrimas e enxugava com seus cabelos. Uma prostituta que depois se tornou uma discípula, se tornou até mantenedora do ministério de Jesus. Jesus se relacionava com uma mulher samaritana, uma prostituta, uma adúltera. Transformou a vida daquela mulher. Mateus, o publicano. Zaqueu. Zaqueu era ladrão. Zaqueu era um político corrupto. Era com esse tipo de gente que Jesus se misturava. Jesus foi comer na casa dele. Ali, naquele encontro que ele teve com Jesus, transformou a vida daquele homem. A Bíblia diz que foi gerado um arrependimento tão grande no coração daquele homem, que ele falou para Jesus: olha, eu dou tudo que eu roubei ainda 4 vezes mais. Porque o que importa para mim é esse amor que hoje eu estou sentindo no coração de Jesus. Esse amor que o Senhor derramou sobre mim é que importa para mim. Não importa mais o dinheiro, não importa mais nada, irmão. Mas o que importa é esse amor. Irmão, se nós vivemos debaixo desse amor, debaixo dessa revelação da cruz, do amor ágape, irmão, vai ser muito diferente o nosso relacionamento uns com os outros e com as pessoas. Muito diferente. E eu estou dizendo isso aqui não é porque eu já tenho esse amor totalmente completo em mim, não. Jesus já derramou, mas muitas coisas em mim ainda precisam ser transformadas. Muitas. E se eu estou falando isso aqui hoje é porque Deus, primeiramente, ministrou ao meu coração. Mas eu creio que tem pessoas aqui que também precisam de Deus, que precisa também andar por esse amor, se não todos. E no livro de Coríntios, irmãos, Paulo, quando escreve essa carta, em 1 Coríntios, estava tendo uma desavença tão grande dentro da igreja. Será que isso ainda acontece hoje em dia? Acontece muito. Infelizmente, para nossa vergonha, para minha vergonha, para a sua vergonha, acontece isso. Deveria ser diferente. A nossa maneira aí fora, para o mundo, para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, elas deveriam olhar para nós e ver algo muito diferente em nós. Muitas vezes veem, graças a Deus, mas muitas vezes veem atitudes nossas ainda que envergonham o Evangelho em nome do Senhor. Sim ou não? Atitudes de pastores, de líderes, de ovelhas, que envergonham o Evangelho de Cristo. Eu mesmo já tive muitas atitudes de envergonhar. Envergonhar o Senhor, de me envergonhar. De envergonhar a minha família. Sabe, irmãos, falta de amor, esse amor ágape. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele estava relatando, depois você vai lá, lê o livro de Coríntios, ele começa a falar da bagunça que estava ali dentro da igreja. Um achava ser mais do que o outro. Até os dons que Deus, olha, eu quero te falar uma coisa, quem dá os dons é o Senhor. Se você tem o dom de ouvir as pessoas, porque isso é um dom, aconselhamento é um dom. Se você tem o dom de pregar a palavra, se você tem o dom de impor as mãos nas pessoas e elas serem curadas, se você tem o dom de expulsar demônios,
se você tem o dom de amar as pessoas, se você tem o dom de ouvir as pessoas, seja qual for o dom, porque os dons são muitos, são variados, porque os membros do corpo são muitos, mas o Espírito é um só. Só há um Espírito Santo. Só há um Espírito que distribui esses dons. E a igreja de Corinto estava nisso, discutindo sobre os dons. Quem era mais, qual dom era melhor do que o outro, qual dom tinha mais importância do que o outro, qual irmão era melhor do que o outro. E a Bíblia diz que lá no meio disso tudo tinha filho ficando com a mulher do pai, tinha a irmã falando da vida da outra irmã. Tanto é que Paulo mandou as mulheres calarem ali dentro da igreja, estava conversando demais, estava falando mais do que devia, mexerico, fazendo fofoca na vida dos outros. Irmãos, nós como cristãos devemos envolver uns com a vida uns dos outros, mas envolver para abençoar, para ajudar, para auxiliar. Porque às vezes tem gente ouvindo o que o irmão está passando, ouve aqui e distribui ali. E não é com a intenção de ajudar, não. A intenção é de fazer a intriga mesmo, fofoca, o chip. A Bíblia diz que Deus abomina isso. Deus abomina isso. E aí Paulo começa a escrever, através do Espírito Santo de Deus, começa a ministrar sobre aquela igreja e mostrar para eles como eles estavam. A ponto de Paulo entregar um irmão a Satanás. Lê lá depois, irmãos. Lê todos os capítulos de 1 Coríntios. A ponto de Paulo falar assim: eu vou entregar esse cidadão aqui a Satanás, porque nós já falamos, já exortamos. Já viu esse tipo de irmão? Você exorta em amor, você exorta em ira, você exorta de todas as maneiras. Consola, abençoa, explica, ensina, anda mais uma milha, tira a túnica, dá a túnica, anda mais 2 milhas. E o irmão continua na mesma situação. Paulo fala assim: olha, esse aqui eu entreguei a Satanás, para ver se pelo menos a alma dele vai ser salva no dia do juízo final. Então, irmãos, há situações intrigueiras dentro da igreja do Senhor Jesus. E olha, irmãos, eu quero falar para você. Eu, como pastor, a gente observa muito essas coisas, como líder. E há tantas coisas dentro da nossa igreja, essa igreja local aqui, pequena, que somos poucas pessoas ainda. Há tanta coisa ainda claro, nós estamos no processo, isso vai acontecer, mas irmãos, nós temos que lutar contra isso, nós não podemos mais viver debaixo disso. O que tem que haver dentro de nós é o amor árduo do Senhor, para que nós possamos querer o melhor para o próximo. Isso é amar com amor árduo. Querer o melhor do meu irmão. Não importa como está a minha vida hoje, mas o que eu vou fazer é para o meu irmão viver melhor. Ah, pastor, isso é egoísmo. Claro que não. Isso é cristianismo. Qualquer coisa fora disso está muito aquém, muito além daquilo que Deus realmente quer para a sua igreja. Irmãos, porque Deus entregou o seu Filho, amado, sem pecado, por nós, pecadores. Diga, por mim. Porque a Bíblia diz que aquele que diz não, que não é pecador, é o quê? É a Bíblia que diz ou sou eu? Que é mentiroso aquilo que não tem pecado. Porque por tudo aquilo que eu falei aqui, porque nós pecamos em pensamentos, nós julgamos, e tem gente agora pecando, olhando para mim aqui e pecando. Você está julgando, pastor? Não. Porque, irmãos, eu tenho um dom de discernimento de espírito, sabia disso? Isso é um dom que Deus me deu. E quando eu falei aqui agora, eu não vou citar nome para não ser inconveniente. Mas tem pessoas aqui que já pecaram agora olhando para mim. Sabe por quê? Um espírito de egoísmo dentro do coração. E eu repreendo agora esse espírito em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que aqui nenhum espírito de mentira, nenhum espírito de engano, nenhum espírito de confusão neste lugar. Que o Espírito Santo de Deus seja o único espírito a ministrar hoje ao nosso coração. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Teve uma vez, irmão, sério mesmo. Teve uma vez que o irmão chegou em mim e falou assim: aqui na igreja, se a pessoa quisesse manifestar, por que você está pensando nisso de mim? Eu falei, porque você ouviu uma coisa? Não, eu sei o que o senhor está pensando. Eu falei, está com o mesmo tom que eu tenho de ficar pensando. Eu falei, mas quem te falou isso? Não, pastor, porque o senhor
eu creio que o senhor pensa assim, desse jeito. Eu creio que o senhor pensa assim, assim, assim. Eu falei, irmão, sinceramente, eu nunca pensei isso não. Mas se você tem esse sentimento, ore por isso. Talvez você precise ser tratado nessa área. Porque se Deus te trouxe isso no coração, porque realmente você deve ter esse espírito. Eu não percebi. Com sinceridade, se eu tivesse percebido, eu te falaria. Porque foi numa situação que eu estava orando com essa pessoa aqui na igreja, e foi naquele dia que a gente fez que eu lavei os pés dos irmãos aqui e orei, eu não vi quem era. Então essa pessoa disse que na hora que eu orei, eu falei algo. Eu falei, querido, sinceramente, eu não vi. Eu estava orando e não olhava para quem que eu estava orando. Não vi, com toda sinceridade no meu coração. Mas se Deus falou isso com você, aí ela, mas será que foi Deus? Eu falei, não sei, mas começa a orar, talvez você tenha mesmo esse espírito sobre a sua vida. Sabe, irmãos, amor água. Amor água que transforma. Você pode dizer, às vezes, coisas duras, mas com amor. Às vezes você pode ser gentil, passar a mão na cabeça, com amor. Há várias maneiras de você demonstrar o amor água, o amor de Cristo sobre a vida das pessoas. Há situações, há questões que talvez você vai ter que ser mais rígido. Claro que sim. Mas há situações que talvez você vai ter que passar a mão. Você vai ter que abraçar. Você vai ter que demonstrar mais carinho com aquela pessoa. E talvez há situações que você vai ter que confrontá-la mesmo. Para que esse espírito seja retirado da vida dela. Mas tudo com amor, irmãos. Porque eu vou repetir aqui o que a palavra diz. O amor encobre multidões de pecados. O amor não é para você apontar pecado. É para cobrir. E ajudar aquela pessoa a sair daquele lugar. E não espalhar. Tem pessoas que não têm coragem nem de abrir com os pastores, com ninguém. E ficam levando cargas pesadas a vida toda, porque já foi traída, já contou algo para alguma pessoa e aquela pessoa fez brincadeira, fofoca, fuxico da vida dela. E aí aquela pessoa se fecha, e carregando aquela carga pesada, aquele fardo pesado a toda a vida, e não é liberto. Amor água. Quando Deus derrama esse amor, e quando nós decidimos por esse amor, andar e viver por esse amor, Deus começa a abrir o nosso coração. Deus começa a falar conosco, Deus começa a nos mostrar, Deus começa a mostrar até os pecados das pessoas, para que nós possamos ajudar a sair daquele pecado. Deus começa a mostrar o nosso pecado. Tem pessoas que não têm nem maneira de falar uns com os outros dentro da igreja. Eu já vi cada atitude aqui de irmãos aqui que me envergonham. Eu não estou aqui querendo bater hoje não. Poxa, pastor, mas eu estou falando aqui realmente o que Deus tem colocado no meu coração. Não tem nada disso aqui escrito. Eu fico com tanta raiva de mim mesmo, porque eu gasto tanto tempo escrevendo isso aqui, depois eu não... Porque o Espírito Santo começa a ministrar, começa a falar, e eu sempre falo, Deus, fala comigo, fala com o teu povo aqui, o que o Senhor quer falar. Às vezes eu vejo algumas atitudes, irmãos, sabe o que é isso? Falta de amor. Falta de amor no trato um com o outro. E eu já errei aqui com o irmão. Já tive a oportunidade de pedir perdão. E olha, irmão, você pode ter certeza de uma coisa. Isso não é vangloriando, não é exaltando nada. Mas se eu fizer algo que realmente está fora daquilo que está na Bíblia, você pode ter certeza que eu não vou ter problema nenhum de me arrepender, de te procurar e de te pedir perdão. Nenhum. Ah, mas isso vai ficar, você vai estar declarando que realmente você fez. É isso? É para isso que existe o arrependimento? É para isso que existe confissão de pecado? Como eu já fiz. Como já teve pessoas aqui que foram ofendidas por mim. E eu fui pedir perdão. Não tem problema nenhum, porque eu vi que eu estava errado. Eu vi que eu poderia ter, talvez o que eu falei foi certo, mas a maneira que eu falei foi errada. E nós não podemos ter nenhuma reputação, ficar cheio de reputação. Ah, se eu fizer isso, eu sou pastor, eu sou líder, o que eles vão pensar de mim? Vai pensar que você é um hipócrita e mentiroso porque não se arrependeu, continuou carregando aquela culpa, aquele pecado no seu coração, ao invés de se arrepender. É isso que as pessoas vão pensar, irmão. Amor ágape. É isso que eu e você como igreja precisamos. O amor de Cristo. Manifestar o amor de Cristo na vida das pessoas. Falando a verdade, estando ao lado um do outro, seja em todo e qualquer momento.
Sabe, você lembrar de algo que você fez há muito tempo atrás. Uma pessoa me procurou aqui domingo passado, pastor, eu estou com esse sentimento. Tal pessoa fez isso e isso comigo, e eu queria procurar ela para pedir perdão. O que o senhor acha? Amém, irmão, é isso mesmo. Isso é amor ágape. Mesmo que você não saiba, isso já é amor ágape. Porque foi o mesmo que Jesus Cristo fez por nós. Ele não errou, quem errou fomos nós. Quem pagou o pato lá na cruz foi ele. Tem pessoas que te ofenderam. Tem pessoas que te ofenderam muito, não tem? Tem pessoas que você ofendeu. Mas vai lá e pede perdão para aquela pessoa. Mas eu não fiz nada com ela. Peça perdão. Você vai ver como Deus vai agir na vida daquela pessoa por causa da sua posição, por causa do seu amor derramado sobre ela. E não é aquela coisa assim, ó. Oi, tudo bem? Você lembra aquele negócio que você fez comigo há 35 anos atrás? Às vezes o cara nem lembra. Ah, lembro. Só quer dizer que eu te perdoo, viu? Apesar de você ter feito aquela bobeira toda, me ofendeu, me magoou, foi 35 anos eu carregando isso na minha... Não. Isso aí não é arrependimento. Olha, eu estou aqui para te pedir perdão. A pessoa vai pensar assim, eu que devia pedir perdão para ele, né? Foi eu que magoei. Quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão porque eu deixei esse sentimento ser nutrido por anos e anos no meu coração. Isso me fez mal, porque faz mal para nós. Esse sentimento. Então eu quero te pedir perdão. E se a pessoa nem te olhar para você e falar, realmente eu estava esperando isso mesmo. Problema. O que importa é que você amou aquela pessoa. Você perdoou, independente de qualquer coisa. Isso é amor ágape, é incondicional. Não tem condições. Não tem porquê. Se a pessoa fez, você vai fazer. Não. É porque você decidiu. Falou amor ágape. Repete comigo, igreja. O amor ágape é minha decisão. Não é um sentimento. Não é, irmãos. Não é um sentimento. E aí Paulo começa a mostrar para aquela igreja, para aquele povo, como eles estavam se portando uns com os outros. Olha só, tinha filho lá, que o pai estava casado com uma outra mulher, e o filho estava dormindo com a mulher do pai. Olha que indecência, olha que coisa nojenta, dentro da igreja, porque o livro de Corinto não foi escrito para os incrédulos, não, é para quem estava dentro da igreja, para quem era igreja, para quem era cristão. Coisas absurdas estavam acontecendo ali. Irmãos brigando, quase saindo tapa um com o outro. Mas o meu dom é melhor do que o seu. Que meu dom o quê, rapaz? O cara está querendo ser mais importante do que Deus. Sabia que tem crente que quer ser mais importante do que Deus? O meu dom, o dom que Deus te deu, a bênção que Deus me deu, o chamado que Deus me deu, o ministério que Deus me deu. O ministério que eu tenho, irmão, não é meu. É do Senhor. É do Senhor. Foi Ele que me chamou. Sabe o que a Bíblia diz em João 15,16? Não fostes vós que escolhestes a mim. O Senhor falou. Eu, o Senhor, vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. João 15,16 assim. Não foi eu que escolhi o Senhor, não. Ele que me escolheu. O chamado é dele. O ministério é dele. Oh, o meu ministério está expandido. Que seu ministério o quê, rapaz? É o ministério do Senhor, que o Senhor te deu. Nós somos cooperadores de Deus. Paulo deixa isso bem claro, que nós somos cooperadores do Senhor. Se Deus quiser usar, Ele usa. Se Ele não quiser usar, Ele não usa, e não tem que explicar por quê. Não tem que explicar. Ah, por que Deus? O problema é ele. Ah, pastor, tinha um irmão. Ele viveu 4 anos aqui em Atlanta. Não vou nem falar o nome dele, que às vezes você conhece, para não ficar. 4 anos. E aí eu conheci ele lá em Goiânia. Ele foi parar lá na nossa igreja lá. E aí ele ficou uns 2 meses ali e tal, observando, papapá, e de repente ele me procurou. Ele começou a namorar com uma discípula da Cláudia. E aí ele falou, olha, pastor, eu queria andar com o senhor, eu queria que o senhor me discipulasse e tal.
Amém, irmão. Vamos andar junto, então. Esse irmão achava o santo dos santos. Ó, Deus perder, na concepção dele, ele era professor de Deus, eu acho, na cabeça dele. Era difícil de conversar com esse cidadão. E aí eu tive que exercer o amor árabe, porque senão eu tinha batido nele. Minha esposa sabe como é o cidadão. Eu chegava na reunião, a gente orava, ele passou. Eu acho que o senhor não deveria orar assim. Eu acho que quando o senhor ora e levanta a mão assim, eu estou te falando sério. Aí eu já, quando ele estava perto, eu já ficava todo levando. Pastor, quando o senhor vai adorar, o senhor faz assim com a cabeça. Isso significa, isso é coisa dele, não é que ele viu, não tem isso aqui na Bíblia não, viu, irmão? Isso é coisa que ele aprendeu aí, por aí, eu espero que ele não tenha passado por aqui. Ele passou. Ele passou porque ele me falou, né? Pastor João, uma benção, esses dias eu conversando com ele no Facebook. Mas eu sei que ele não aprendeu isso aqui não, porque eu não vejo isso aqui, meus irmãos. Irmãos, e aí ele falava assim para mim: pastor, eu vou para o monte durante 30 dias, vou orar lá 8 horas por dia, sem comer, sem beber, tudo. Eu falei, amém, e o senhor tem que ir comigo. Aí eu falei, irmão, Deus não falou nada disso comigo. Ele falou para mim que Deus tinha falado com ele, né? Eu falei, não, se você conversar muito chegava a Deus mais do que todo mundo, você fala para ele falar para mim. Aí ele falou, estou falando. Aí eu fui vencer, eu falei, querido, eu não vou, porque eu não sei. Não. Aí ele falou assim, poxa, mas o senhor é o meu pastor, como eu posso fazer alguma coisa que o meu pastor não? Eu falei, então faça o que eu estou fazendo, eu não estou fazendo isso aí. Nada de errado com ir para o monte para orar 8 horas por dia. Glória a Deus, se todos nós pudermos fazer isso todos os dias. Glória a Deus, irmãos. Está falando por Arão. Que bênção fosse se a gente pudesse reunir todos os dias como igreja para discutir a palavra, para abençoar um ao outro. Eu sei que essa não é a realidade, cada um tem os seus afazeres. Mas que bênção seria se a gente pudesse fazer isso todo dia? Sim ou não? Olha que bênção, irmãos, se a gente pudesse todo dia estar discutindo a palavra, abençoando, cuidando uns dos outros. Isso é igreja. Claro que por causa desse mundo, dessa coisa esquisita que é o mundo, a gente fica envolvido em tantas outras coisas, mesmo nas coisas de Deus. E aí esse irmão era assim. Até o jeito que eu chorava, ele falava do jeito que eu tinha que chorar. Aí eu falei assim, meu Deus, me dá a paciência com esse cidadão. Porque, Senhor, eu quero te confessar, eu não tenho. A minha vontade, Deus, é falar para ele, vai embora daqui. Sério, eu estou falando de tiro no coração dele. A vontade era falar assim, pelo amor de Deus, meu filho, vai, volta para os Estados Unidos, não sei, vai só um perto de mim. E Deus falava para mim, ama. Ama. Eu falei, eu amo, Senhor. Claro que você ama. Sabe por quê? Aí no ponto 2 fala que o amor é paciente. O amor é paciente. Paulo começa a descrever o que é o amor ágape. Se pudéssemos aqui fazer do ágape um verbo, seria o que é agapar? O que é amar o amor ágape? É amar com paciência. E aí eu tive que ter paciência com esse cidadão. Quero falar para vocês que ele não mudou não. Ele continuou do meu jeito, mas Deus tirou ele de lá. Mas aí já não foi mais porque eu orei. Porque aí eu já não mais orei por causa disso. Eu falei assim, eu vou suportar esse irmão, tem que suportar. Deus começou a gerar um amor no meu coração por ele. Não, teve uma vez que a Cláudia viajou aqui para os Estados Unidos para visitar os pais dela. A primeira vez que ela veio sem mim. Em 2008. No meio de 2008. E aí ele ficou sabendo que a Cláudia ia viajar e ele chega com a mochilinha lá na igreja. Mochilinha nas costas. Falei, tudo bom, meu irmão? Vai viajar? Eu, não, vou para sua casa. Aí eu falei assim, como assim vai lá para sua casa? A pastora viajou e eu vou lá para casa do senhor. Eu falei, tá, mas e aí? Não tem nada errado de ir para casa, não. Porque senão vai falar assim, o pastor Paulo não quer que ninguém... Não é isso, não. Mas a maneira que ele agiu. Eu não fiz um convite, ele não me ligou para falar. Aí eu falei assim, querido, pode pegar a sua mochilinha e voltar para sua casinha, a casinha da sua mãe. Você não vai lá para casa.
Poxa, pastor, mas o senhor é meu pastor e nada me faltará. Pastor, mas o senhor... Eu falei, irmão, não. Eu falei, rapaz, você tem que aprender a ter educação, a esperar um convite. Eu falei, você não vai. Poxa, meu pastor e tal. Eu falei, vai caladinho na sua casa, não peque. Vai, não peque, não vai pecando pelo caminho não, ainda me excomungando o seu pastor. Eu falo, aí, não, pastor, jamais eu vou fazer isso. Eu falei, pois é, vai pro monte. Eu falei, agora é a hora de você pegar essa mochilinha e ir pro monte orar 8 horas lá. Sabe, irmãos? E Paulo começa a descrever que o amor é bondoso. Porque é isso que eu estou falando, que às vezes você tem que falar as coisas para a pessoa de uma maneira dura, mas com amor. Eu não fui desrespeitoso com ele, mas com amor. Falar a verdade, porque a verdade é uma virtude e é essencial na vida de um cristão. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na verdade, quando ele saiu da igreja foi por causa de uma moça, que ele começou a se relacionar com ela, e aí ele foi para uma outra igreja que essa moça congregava, e depois voltou de novo, e depois saiu de novo. Sabe, estava assim, estava meio confuso nos seus sentimentos, esse rapaz. Hoje, glória a Deus, está casado, uma bênção, está numa igreja, de vez em quando eu converso com ele pelo Facebook. Mas, irmãos, é isso, é o amor. Amor é você olhar, não tem porquê, você não vai receber nada em troca, mas você vai ver o outro melhor. Quando você vai visitar uma pessoa enferma, você não está indo ali esperando receber alguma coisa, mas você está indo ali porque você sabe que aquilo vai fazer bem para aquela pessoa. Eu tive a oportunidade de ir 3 vezes ao presídio depois que eu estou aqui. 2 vezes para visitar, 4 vezes, 2 vezes para visitar o Tiaguinho, quando o Tiaguinho foi preso pela imigração e foi deportado. E 2 vezes para visitar o pastor Christian, quando o pastor Christian foi preso, o irmão sabe que ele foi preso. E, irmãos, o Tiaguinho tinha pouco tempo que eu estava aqui na igreja quando aconteceu isso, eu nem tinha relacionamento com o Tiaguinho. E não fui porque o pastor João falou para mim que eu tinha que ir, não. Eu senti no meu coração de querer ir lá. E eu vi o quanto fez bem para ele aquele tempo que eu estava ali, junto com o pastor João. Eu comecei a desenvolver a minha amizade com o Tiaguinho nessas visitas lá no presídio. O pastor Cristian, eu só conhecia ele por telefone. Conhecia a mãe do pastor Cristian, mas ele mesmo eu não conhecia. Fui começar a ter um relacionamento com o pastor Christian lá dentro da cadeia. Irmãos, quantas pessoas que estão passando por dificuldades hoje, estão presas, estão enfermas, estão em depressão, dentro da própria igreja, às vezes a gente nem sabe disso. Pessoas que estão passando por situações, por sentimentos tão terríveis, e falta só a gente se expor um pouco mais, abrir um pouco mais o nosso coração e deixar Deus amar aquela pessoa através de nós. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que nós somos tabernáculos de Deus. Deus habita dentro de nós. Então é através de mim e de você que Deus vai se relacionar com as pessoas. É através de nós que Deus vai manifestar o amor dele. É através de nós, irmãos. Senão que sentido teria isso? Senão que sentido teria o Evangelho, sermos chamados de cristãos, se não fosse para Deus manifestar o amor dele através de nós? Quando Jesus ensina a orar e fala que seja manifesto o reino de Deus aqui na terra como no céu, é isso que Jesus está dizendo. Quando nós manifestamos o amor dele, e através do amor dele, Deus manifesta em nós os seus dons espirituais. Quando Paulo começa a falar dos dons ali, irmãos, Paulo não estava desmerecendo os dons, não. Quando Paulo começa a dizer assim, agora, no último versículo do capítulo 12, que ele fala assim, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Aí Paulo começa a falar do amor. Não é, e ele estava falando dos dons espirituais, ele não estava desmerecendo não, porque os dons vêm de Deus, e é para ser usado, manifesto no corpo de Cristo. Mas acima dos dons, está o amor lá de Deus. Acima de qualquer dom espiritual, está o amor de Deus. Porque se eu manifesto o dom que Deus me deu, para me gloriar, para me exaltar, isso não é evangelho. Mas quando eu manifesto os dons que Deus me deu com amor, aí eu estou glorificando o nome do Senhor.
Aí eu estou dizendo, olha, sabe esse dom aqui que Deus me deu? É para glorificar Ele. É para exaltar Ele. É para que Ele seja manifesto. Sabe, irmãos? E Paulo continua dizendo que o amor não inveja. Outras traduções dizem não tem ciúmes. Que o amor não se vangloria. É isso que nós acabamos de falar. Que o amor não se orgulha. Que o amor não maltrata. Que o amor não se ira facilmente. O amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Que foi o que Jesus Cristo fez na cruz. Sofreu, suportou, e nós devemos crer. O amor tudo crê. Crê que o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é para mim e para você. Crê que Ele só fez aquilo para que eu e você pudéssemos agora manifestar a presença dEle aqui na terra. O reino de Deus vai se manifestar na terra e na vida dos homens através da minha vida e da sua vida. Deus não vai usar anjos, não. Deus não vai usar cadeiras. Deus não vai usar o templo. Deus vai usar você, que é templo do Espírito Santo. Isso aqui, irmãos, não é sagrado, não. Isso aqui é um prédio onde se reúne o povo de Deus. Porque tem pessoas que começam a achar que isso aqui é sagrado. O Davi inventou essa história aí de templo, viu, não? Não estava nos planos de Deus, não. Mas Deus ama tanto, é tão bom, que incluiu isso no projeto dele. Porque Deus habitava nos tabernáculos, no meio do povo. Tanto é que Jesus habita onde hoje? Em nós. O prazer do Senhor Jesus é habitar no meio do seu povo. Não é habitar numa casa feita por mãos humanas. Deus habitava nos tabernáculos, nas barraquinhas que o povo de Israel fazia. Sabe por que ela habitava nas barraquinhas? Porque era fácil de se mover. Era fácil de desmontar e ir para outro lugar. Assim somos nós. Deus habita em nós porque nós nos movemos no meio dos povos. Por isso que Deus se manifesta através do seu povo. Mas para isso, irmãos, precisa de ter esse amor água dentro de mim e de você. Esse amor fluindo através das nossas vidas. Esse amor quebrando barreiras, esse amor quebrando preconceitos. Esse amor que não tem idade, que não tem cor, que não tem tamanho, que não tem condições sociais. Ama porque decidiu amar. Porque Cristo vive em mim. Então agora eu sou nova criatura, eu sou diferente. E eu vou manifestar esse amor. Amém, igreja? Amém. Amém, irmãos? Amém. Você pode ficar de pé. Irmãos, 1 Coríntios 8, 16, só guarda esse versículo. 1 Coríntios 8, 16. Que às vezes a gente quer ficar tão cheio de saber, de entender as coisas. Não que seja errado isso. Claro que é muito bom você conhecer, estudar. Mas eu quero te dizer uma coisa. A sabedoria que eu e você precisamos. Os irmãos estão me ouvindo? Amém. A sabedoria que eu e você precisamos é aquela sabedoria que vem lá do alto. E a Bíblia diz que o saber demais ensoberbece. Deixa a pessoa inchada, achando que é demais. Mas o amor edifica. Sabe o que edifica a vida de uma pessoa? O amor. Sabedoria demais, sabedoria desse mundo, é só para trazer soberba para o homem. Mas a sabedoria que vem lá do alto, vem lá do céu, que vem através desse amor ágape.